Vamos fazer o corpo agora. Então, vamos começar com 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. Ficamos com 12 pontos no final, então aumento por todos os pontos. Vou fazer um ponto, vou colocar o marcador aqui para a gente não se perder. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Um ponto baixo e um aumento. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, já fiz um ponto, já mudei o marcador, vou fazer mais uma e um aumento. Assim até o final, 2 pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a quarta, agora a gente vai fazer a carreira de número 5. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 3 pontos baixos e um aumento. Essa é a carreira de número 5. A próxima carreira é a carreira de número 6. Vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 4 pontos baixos e um aumento. Carreira de número 6, ficamos no final dela com 36 pontos. A próxima carreira é a carreira de número 7. Vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 42 pontos. 5 pontos baixos e um aumento. Carreira de número 7. Vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a carreira de número 7, 5 pontos baixos e um aumento, ficamos no final dela com 42 pontos. Agora vamos fazer a carreira de número 8, então vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, ficamos no final dela com 48 pontos. Então vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 6 pontos baixos e um aumento. Essa é a carreira de número 8. Vamos fazer agora a carreira de número 9. São 7 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 54 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 7 pontos baixos e um aumento. Carreira de número 9. Ficamos no final dela com 54 pontos. Concluímos a carreira de número 9, agora a gente vai fazer a carreira de número 10. Então, vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 60 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 8 pontos baixos e um aumento. Essa é a carreira de número 10. Concluímos, então, as 11 carreiras de ponto sobre ponto, né? A gente fez da carreira 11 até a 21, 60 pontos. Agora, nós vamos fazer a carreira número 22. Vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final da carreira 22 com 54 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 8 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 54 pontos. Essa é a carreira de número 22. Agora a gente vai fazer a carreira de número 23. São 7 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos.
Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 7 pontos baixos e uma diminuição. As próximas duas carreiras, a 24 e 25, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 48 pontos, sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Duas carreiras, 24 e 25. Vamos fazer agora a carreira de número 26. Vamos fazer, então, 6 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 42 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 6 pontos baixos e uma diminuição. Essa é a carreira de número 26. Agora, a gente vai fazer duas carreiras, a 27 e 28, de 42 pontos, sem aumento e sem diminuição. Vamos só subir, então, ponto sobre ponto. Então, duas carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. De 42 pontos, é a carreira 27 e 28. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 29, agora nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira 29 com 36 pontos. Agora, vamos fazer a carreira 30 e 31 novamente, ponto sobre ponto. Não tem aumento e não tem diminuição. 36 pontos. Então, duas carreiras para a gente subir mais um pouquinho o corpo. 30 e 31, ponto sobre ponto. 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 32, agora nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 4 pontos baixos e uma diminuição. Essa é a carreira de número 32. Quase no final do corpo já. Depois, mais uma carreira de diminuição e a gente conclui. Agora, a gente faz novamente mais duas carreiras de ponto sobre ponto, 30 pontos. A carreira de número 33 e 34. 34. Não tem aumento e não tem diminuição. Vamos subir mais um pouquinho o corpo. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Tem mais uma carreira de diminuição, daí a gente encerra. Já falei isso antes, né? Mas agora é verdade. Então, vamos fazendo duas carreiras de ponto sobre ponto, de 30 pontos. Opa! Na carreira 35, agora vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. Encerramos daí o nosso corpinho do elefantinho. 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta para ver como ficou. Concluímos, então, o corpo do elefantinho. Aqui eu não deixei fio grande, porque a gente deixou na cabeça, daí não precisa no corpo, né? Concluímos, então, a abertura com a mesma quantidade de pontos que a gente deixou na cabeça. Daí, para fazer a costura, depois fica bem prático, porque a gente pega ponto com ponto, né? 24 pontos nos dois lados. Agora, a gente vai fazer as patinhas do elefante. Então, para fazer as patas, vou começar com essa cor verde, que eu deixei depois no material, né? O número da cor. Vamos fazer, então, um anel mágico com 7 pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico e fazer 7 pontos baixos. Ao invés de 6, vamos fazer 7. Vamos fazer ela um pouquinho maior. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar no final dela com 14 pontos. Como a gente tem 7, a gente fez 7 pontos baixos no anel mágico, então vamos ficar com 14, sempre mais do que se a gente tivesse colocado 6.
Então, vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos no final da segunda carreira com 14 pontos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos ficar no final dela com 21 pontos. Já fiz um ponto baixo, vou fazer um aumento. Então, com essa quantidade de correntinha que a gente colocou no anel mágico, as repetições são 7 vezes, não são 6 vezes, né? Então, um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final da terceira carreira com 21 pontos. Vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 28 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 2 pontos baixos e um aumento. Essa é a carreira de número 4. Na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 35 pontos. Eu já fiz um ponto, já mudei o marcador, mais 2 pontos e um aumento. Essa, então, é a carreira de número 5, ficamos no final dela com 35 pontos. É 3 pontos baixos e um aumento. Vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a carreira de número 5, ficamos no final dela com 35 pontos. Estão vendo que vai ficando maior, né? Um pouquinho, porque como a gente colocou 7 pontos, a base do pezinho vai ficar maior. É isso que a gente quer uma base um pouco maior. O elefante tem um pesão, né, gente? Tem que fazer um pouquinho maior. Então, agora na carreira de número 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 42 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 4 pontos baixos e um aumento. Na próxima carreira, agora que é a carreira de número 7, nós vamos, além de trocar de cor, pegar só a alça de trás do ponto. Então, para não ficar um degrau muito grande, vou tirar o marcador aqui para a gente visualizar melhor. Eu vou fazer essa troca de cor como eu mostrei lá na minha troca de cor. A gente deixa um fio um pouquinho mais larguinho aqui, né, mais soltinho, de dentro para fora do trabalho, puxa essa laçada para dentro, ó. Puxa o ponto para dentro, lá pro avesso, ó, puxei para dentro pro avesso. Ela ficou no próximo ponto, ó, no próximo buraquinho que a gente ia fazer o ponto, a gente puxou para dentro, ó. Ficou lá dentro. Agora, a gente vai pegar o outro fio, a outra cor. E vai mudar de cor já aqui nesse pontinho, ó. E essa laçada que a gente puxou para dentro, a gente puxa ela bem, ó. Que ela fica bem pequenininha e esconde o fio lá atrás. Então, a gente continua agora com a nova cor. Puxamos bem, depois a gente só amarra ali os 2 fios juntos. Ficou assim, então, ó. Terminou aqui. Aqui a gente colocou para dentro no próximo, né? Colocamos a laçada da cor nova. A gente vai começar a fazer no próximo ponto só a alça de trás, ó. Somente pegando a alça de trás. Vamos fazer... Opa, aqui ficou uma... Às vezes ela separa o fio e fica um fiozinho fora, daí fica feio, tem que arrumar. Então, vamos fazer até o final, pegando só a alça de trás do ponto nessa carreira. Não tem aumento e não tem diminuição. É a carreira de número 7, ela tem 42 pontos. Então, vamos fazer até o final, depois quando chegar aqui a gente vê como é que a gente conclui. Antes disso, vamos já cortar o fio aqui, ó. A gente não vai precisar mais do verde. Dá um nozinho. Essa dica foi uma das seguidoras do canal que deu, eu não lembro o nome dela. Se eu conseguir achar depois, eu vou colocar o nome. Mas eu não lembro o nome, mas obrigada. Achei bem legal essa dica, que daí não fica o degrau, né, aqui na troca de cor e pegando a alça de trás. Essa troca de conhecimento é muito bacana, né, gente? Então, vamos continuar até o final da carreira, pegando só a alcinha de trás.
Chegamos no final, tenho 2 pontos ainda para fazer, ó, vamos fazer. Esse foi o último, né? Depois a gente colocou para dentro aqui o fio. Agora a gente vai fazer um ponto baixo na primeira alcinha que a gente fez, na primeira troca de cor, ó, no primeiro ponto da troca de cor, a gente vai fazer um ponto baixo, ó. Vai fazer como se fosse a emenda aqui. Ó, como fica bacana, fica muito bacana mesmo. Quase não aparece o degrau da troca de cor e nem pegando a alça de trás. Vocês são demais, gente. Olha essas dicas, muito legal essas dicas. Então, vamos continuar agora. Na carreira 8 até a carreira 12, vamos fazer 42 pontos, sem aumento e sem diminuição. Então, são 8, 9, 10, 11, 12, 5 carreiras. Vamos fazer, então, 5 carreiras sem aumentar e sem diminuir. De 42 pontos, depois a gente volta. Então, antes de concluir as 5 carreiras, eu já fiz uma, eu queria mostrar para vocês que eu esqueci, ó. Vamos colocar o marcador bem na nossa troca de cor, pra gente não perder depois o início e o final da carreira, tá? Então, vamos fazer mais 4, sem aumento e sem diminuição, depois a gente volta. Concluímos, então, a carreira de número 13, fizemos 4 pontos baixos e uma diminuição e ficamos no final dela com 35 pontos. Na carreira 14, nós vamos fazer agora uma diminuição aqui na frente, para formar a pata a patinha, né? Para ela dar aquela curvinha da pata. Então, vamos fazer 7 pontos baixos, vamos fazer juntos, então, 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 7 vezes de uma diminuição e um ponto baixo. Então, vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo, uma. Vou contando assim que eu acho mais fácil. Uma diminuição mais um ponto baixo, 2. Uma diminuição e um ponto baixo, 3. 4. 5. 6, mais uma. Uma diminuição e um ponto baixo. Concluímos as 7 sequências, né? 7 vezes de uma diminuição e um ponto baixo. Agora, a gente vai, para chegar de volta aqui no marcador, a gente vai fazer mais 7 pontos baixos. Ficamos no final dessa carreira com 28 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem certinho. Nas próximas 2 carreiras, agora a carreira 15 e 16, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, 28 pontos nas próximas 2 carreiras, carreira 15 e 16. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar, que tem mais uma diminuição. 2 carreiras, 15 e 16 de 28 pontos. Na próxima carreira, na carreira 17, nós vamos fazer de novo um pouco de diminuição aqui na frente. Então, vamos fazer 8 pontos baixos. Vamos fazer juntos, então, 8 pontos baixos, 3, 5, 7, 8. Agora, a gente vai fazer uma sequência de novo de uma diminuição e um ponto baixo 4 vezes. Só 4 vezes. Vamos lá, então, uma diminuição. Opa! Uma diminuição e um ponto baixo uma vez. 4 vezes só, tá? Uma diminuição e um ponto baixo 2 vezes. 3 vezes, mais uma vez. Quatro vezes. Agora, para chegar de volta no marcador, a gente vai fazer mais 8 pontos baixos. 2,
4, 6, 8. Bem certinho, né? Vou fazer um ponto aqui, já vou mudar meu marcador pra cima. Agora, a gente não vai mais diminuir, a gente vai ficar com esses 24 pontos que sobraram e vai subir. Vai fazer da carreira 18 até a 30. São 13 carreiras pra gente subir a patinha, né? Pra formar a perna. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Da carreira 18 até a carreira 30. São 13 carreiras de 24 pontos. Vamos fazendo, depois a gente volta para ver como ficou. Concluímos, então, ó, as 13 carreiras de 24 pontos. Subimos a patinha, já encerrei, deixei o fio comprido para prender no corpo. Agora, a gente faz duas assim, faz mais uma igual as duas patinhas. Agora, nós vamos fazer as patinhas da frente, os braços do elefantinho. Então, vamos começar também com essa cor verde. Vamos colocar 7 pontos baixos em anel mágico, para ficar também um pouquinho maior. Na segunda carreira, agora nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos no final da segunda carreira com 14 pontos. Então, já fiz um ponto, já coloquei o marcador. Vou fazer mais um no mesmo. Até o final, aumento em todos os pontos. Lembrando que a sequência, quando a gente coloca 7 pontos em anel mágico, é 7 vezes. Não é 6 vezes como a gente está acostumado. Então, vamos fazendo aumento em todos os pontos, depois a gente volta. Na terceira carreira, agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 21 pontos. Então, já fiz um ponto, né? Já mudei o marcador. Vou fazer um aumento. E assim por toda a volta, um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final da terceira com 21 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, na carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 28 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira de número 4, 2 pontos baixos e um aumento. Concluímos a carreira de número 4, ficamos com 28 pontos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 5, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 35 pontos. Essa é a última carreira nesta cor, depois a gente já muda de cor. Então, 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 5 com 35 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a carreira número 5, ficamos com 35 pontos. Agora, na carreira de número 6, nós vamos trocar de cor. Vou fazer o mesmo processo como eu fiz na patinha de trás, né? A gente deixa um pouquinho mais largo o último ponto, puxa ele no próximo para dentro, ó. Introduz a agulha de dentro para fora, né? Do avesso para o direito. Puxa a laçada do ponto para dentro, ó. Puxamos para dentro. Agora, aqui nele, a gente vai já colocar outra cor. Pegamos a outra cor, passamos aqui no ponto. Daí, este verde, ó, que é a cor anterior, a gente puxa bem o ponto, ele esconde lá atrás, ó. Agora, a gente sai fazendo só na alça de trás, no próximo ponto, que é esse aqui, só na alça de trás, com a nova cor. Então, vamos fazendo até o final. Depois a gente volta para concluir aqui a troca de cor. Deixa eu já cortar o fio verde, não precisa mais. Opa! Aqui a gente dá um nozinho. Chegamos no final.
Vamos fazer o último ponto, né? Pegando a alça de trás. Agora, a gente vai fazer na primeira correntinha que a gente fez aqui, no primeiro ponto que a gente fez da outra cor, ó. Vamos fazer já o ponto baixo nele. Concluímos, então, a nossa troca de cor e agora a gente continua pegando a alça normal do ponto. Pegamos a alça de trás só nessa carreira, que é a carreira 6. Agora, a gente vai fazer a carreira 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 4 carreiras. Eu, para contar, sou, né? Às vezes eu me perco, vocês me ajudam, gente? 4 carreiras. 7, 8, 9, 10. Às vezes a gente deixa o 7 fora, né? Acha que não conta, né? Normalmente a gente conta 7, 8, 9, 10. Daí a gente conta errado. Então, é 7, 8, 9, 10. 4 carreiras. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, 35 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vou colocar já o marcador aqui, no primeiro ponto que a gente fez. Vamos fazer, então, da 7ª até a 10ª carreira, ponto sobre ponto. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 35 pontos essa carreira tem. Concluímos, então, as 4 carreiras, da 7ª até a 10ª, sem aumento, sem diminuição, só subimos, ponto sobre ponto. Agora, na carreira de número 11, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 5 pontos baixos e uma diminuição. Essa é a carreira de número 11, nós ficamos no final dela com 30 pontos. Nas próximas 2 carreiras, na carreira de número 12 e 13, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 30 pontos. Não vamos fazer nem aumento e nem diminuição. Vamos subir, então, fazendo 2 carreiras de 30 pontos, a 12 e a 13. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos, então, 2 carreiras, a 12 e a 13, com 30 pontos em cada. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 14. Nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 27 pontos. É uma sequência de 3 vezes, 8 pontos baixos e uma diminuição. Porque a gente vai diminuir só 3 pontos. A gente tinha 30, vai ficar com 27. Agora, novamente, nas próximas 2 carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 27 pontos. Então, a carreira 15 e 16 não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazer essas 2 carreiras de 27 pontos, depois a gente volta para continuar. Ponto sobre ponto, 15 e 16. Na próxima carreira, na carreira 17, vamos diminuir novamente. Vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir 3 vezes essa sequência. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 7 pontos baixos e uma diminuição. Essa é a carreira de número 17. Nas próximas 2 carreiras, vamos fazer novamente ponto sobre ponto, 24 pontos. Então, a carreira 18 e 19 não tem aumento e não tem diminuição. 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, na carreira 20, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 20 pontos no final. Essa sequência a gente repete 4 vezes, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira de número 20. Ficamos no final dela com 20 pontos. Agora, a gente faz novamente mais 2 carreiras, sem aumentar e sem diminuir. Ponto sobre ponto, 20 pontos. Então, a carreira 21 e 22, a gente faz sem aumento e sem diminuição, 20 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 23, vamos fazer só mais uma diminuição agora. Depois a gente já sobe sem fazer diminuição mais, sem diminuir.
Vamos então fazer 8 pontos e uma diminuição, 2 vezes essa sequência. Vamos diminuir somente 2 pontos, ficamos com 18 no final da carreira 23. Depois, com essa quantidade de ponto, 18, a gente sobe, vai fazer até a carreira 28. Mas vamos fazer então a próxima, que é a 23, 8 pontos baixos e uma diminuição. 2 vezes essa sequência e depois a gente volta para continuar. Ficamos no final dela com 18 pontos. Concluímos a carreira 23, ficamos com 18 pontos. Agora nós vamos fazer 5 carreiras, só subindo, né, a patinha. 5 carreiras de 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, da carreira 24 até a 28. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para ver como ficou. 5 carreiras de 18 pontos. Concluímos então as 5 carreiras, né? Subimos aqui na patinha, deixei o fio comprido já pra gente prender no corpo. A gente faz mais uma igual agora, as 2 patinhas. Vamos fazer agora o rabo do elefante. Então, vamos colocar 7 pontos em anel mágico. 7 pontos, não 6, 7. Com a cor cinza, que é a mesma cor do corpo. Agora, com esses 7 pontos no anel mágico que a gente colocou, a gente vai fazer mais 9 carreiras, sem aumentar e sem diminuir. Né? Vamos fazendo ponto sobre ponto para ficar a ponta dele mais estreitinha. Então, a gente vai fazer uma carreirinha agora, ó, como ele vai ficar bem pequeno, a gente faz uma e depois vira. A gente nem precisa colocar marcador, a gente vai contando depois, né? Porque senão atrapalha. Fazer mais um pontinho aqui e a gente vai virar, senão ele vai ficando do lado avesso, depois é ruim. Agora a gente vira. Como ele é pequeno, ele é mais difícil de trabalhar. Essa pontinha que sobrou, quando a gente fez o anel mágico, já escondi aqui pra dentro, ó, já fica fazendo um volume aqui no finalzinho do rabo, né? Então, agora a gente vai fazer, então, 10 carreirinhas sem aumentar e sem diminuir. Depois a gente aumenta um pouquinho, que é a base para onde a gente vai fixar no corpo. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar 10 carreiras, até a carreira de número 10. Então, a gente fez 10 carreiras, ó, do rabinho, agora a gente coloquei um marcador pra gente fazer um aumento, para depois a gente fixar como se fosse a base dele em cima, ele é um pouquinho mais largo, né? Então, vamos fazer 2 pontos baixos. Um aumento. Opa. Vou pegar assim que é mais fácil. Mais 2 pontos baixos. E um aumento. Mais 2 pontos baixos, a gente chega no marcador, mas a gente faz um aumento mesmo assim. Tiramos o marcador, vou fazer um aumento aqui onde ele estava. A gente fez 3 aumentos, então ficamos no final com 11 pontos. Agora a gente vai fazer mais uma carreira, 2 carreiras de 11 pontos, para ele ficar um pouquinho mais largo a base em cima. Depois a gente pode encerrar já. 2 carreirinhas, então, com 11 pontos, ó, ficamos com uma base um pouco mais larga, para prender também no corpinho. Depois a gente pode colocar, se a gente quiser, uns fios saindo aqui, como se fosse o pelinho, né, do rabo do elefante. Daí fica a critério de cada um. Mas este é um tamanho legal para o corpo que a gente tá fazendo.
Finalizamos então o nosso elefantinho. Agora eu já prendi um lado, eu deixei o outro lado para mostrar a posição para vocês, como a gente prende, né? Uma sugestão para prender as orelhas e a tromba. Os olhos eu prendi na mesma posição que eu havia falado quando a gente marcou na cabeça, que é entre a carreira 18 e 19, deixando 14 pontos de distância um do outro. A tromba eu centralizei, ó, coloquei uma linha abaixo do onde começa o olho, uma linha, né? E daí segui ela bem centralizada conforme o tamanho dela. Fui prendendo na cabecinha todo ao redor. A orelha, eu centralizei mais ou menos, vou mostrar aqui de cima, no anel mágico, as duas centralizadas, começando, contando do anel mágico, no topo da cabeça, contando 9 correntinhas, 9 carreiras aqui. Aqui começa ela. Ela termina na carreira 25. Então, ela faz essa curva para trás, ó. Ela prende com uma curva bem para trás. Então, eu comecei ela na carreira 19 e terminei de prender na carreira 25, mais ou menos. Colocando já nessa posição, ela já vai ficar com essa curva interna que ela tem, né? A distância aqui, gente, eu fiz assim, medindo aqui mais ou menos centralizando o início e o fim dela. Essa parte ela fica mais para trás mesmo da cabeça, né? Fica um pouquinho mais para trás do que muito para frente, o olho, a orelha fica muito na frente do olho. Visualmente para mim ficou bom assim. Então vocês veem como vocês gostam mais. O bracinho colocamos bem centralizado com a orelha, prendi retinho, e a perna eu vou prender, ao invés de prender embaixo, como eu prendi do ursinho e da gatinha, a gente vai prender na lateral, que eu achei bem bacana, que ele fica assim em pezinho, ó. Então eu contei do fundo aqui, né, do final ou do início da barriguinha, contamos 9 carreiras também. E prendemos as pernas com 9 carreiras de distância do anel mágico. O rabinho coloquei alinhado com a última carreira que a gente prendeu a perna, ó. Colocamos bem centralizado, não tem erro, né? Só centralizar ele. Para prender a orelha, eu vou usar a mesma forma que eu usei para prender a orelha da gatinha Sophie que já tem no vídeo, que eu vou pegar sempre as duas partes, vou fazer o ponto na cabeça, volto e pego, né, os dois lados da orelha, sempre juntas. Tem várias formas de prender, tu pode prender um lado primeiro, depois prender a parte interna. Eu gosto de fazer os dois juntos. Aqui eu fiz assim, ó. Vou mostrar como ficou, que ficou bem legal. Fica bem perfeitinha a costura, ó. Atrás também. Então eu gosto dessa forma, mas a gente não pode deixar nenhum pontinho de fora, pegando sempre todos os pontos. Que fica bem bacana. E os braços prender como vocês sabem, pegando, né, várias vezes, assim, para ele ficar bem firme. A perna é a mesma coisa. Eu finalizei, né, fechei a perninha e depois prendi assim. Então, eu vou prender o outro lado, depois eu volto para mostrar como ficou. Agora, eu queria mostrar como eu faço para bordar, né, para fazer esse detalhe da unha do elefante, que eu achei bem legal a gente fazer também. Então, como ele tá pronto, né, eu queria mostrar como é que eu faço para fazer com a linha, para esconder depois a parte final dela. Então, vou fazer deixei uma patinha pra gente fazer juntas aqui. Então, eu marquei mais ou menos, né, centralizando uma unha no meio da patinha e as outras duas com 3 pontos de distância cada uma. Daí fica mais fácil pra gente marcar. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar, então, a agulha de baixo pra cima, aqui onde fiz a troca de cor, ó, bem alinhado, né? De baixo pra cima, vou sair lá em cima no furinho, no primeiro alfinete que eu tinha colocado. Peguei um fio bem comprido e peguei uma linha amarelinha que eu tinha da Amigurumi mesmo. Pode ser uma branca, pode ser até a cor da patinha, como vocês preferirem.
É só colocar uma cor diferente para destacar. Aqui às vezes sai um pouquinho de enchimento, mas ok, depois a gente coloca para dentro. Deixamos um pedacinho da linha para depois a gente prender. Eu coloquei linha dupla na agulha. Vou passar umas 3 vezes aqui. Mais uma vez. Vai ficar uma unha bem grossinha. Daí a próxima vez que eu passar, eu já vou sair lá no outro furo. Aqui eu vou deixar 3, ó, 1, 2, 3 no próximo. Para fazer a outra unha. Deixamos esse fio aqui, depois a gente vai voltar para cá e vai prender ele. Agora a gente tira esse alfinete de cima para baixo, tudo sempre saindo no mesmo lugar. Também 3 vezes. Não faz mal que fica aqui um pouquinho assim, porque só para dar o desenho da unha, que fica bem bacana. No próximo a gente não sai mais aqui, então a gente vai adiante, conta de novo, 1, 2, 3 e sai aqui para fazer a próxima unha. Tomara que eu deixei linha suficiente, mas acho que sim. Então, vou contar aqui, 1, 2, 3, onde estava a minha agulha, aqui ou aqui, deixa eu ver aqui. Vai ficar muito longe aqui. De novo, 3 vezes. Aqui a gente dá uma ajeitada. Na próxima, a gente não sai aqui, a gente vai sair lá onde a gente entrou a primeira vez, ó. Não puxamos muito, deixamos um pouquinho soltinho aqui. Como é que eu faço aqui? Eu faço um nozinho com as 2 linhas agora, ó. A agulha eu deixo ainda. Faço um nó. Aperto bem aqui. Posso fazer um outro nó. Bem apertadinho. Aqui a gente agora coloca a agulha, tem que ser no mesmo buraquinho que a gente saiu os pontos, ó. Não pode ser em outro, senão a gente não consegue puxar o nó pra dentro. Ó, no mesmo buraquinho, saímos aqui mais adiante um pouquinho no braço. Agora a gente pode fazer força aqui, ó. Entrou o nozinho lá pra dentro. Aqui a gente pode cortar. E eu costumo puxar um pouquinho do restinho dessa linha aqui pra dentro, ó, com a agulha. Só colocar a agulha, ó, e ir puxando, ó. Bem fácil. Puxamos toda a linha pra dentro. É bem bacana essa dica, né, gente? Depois que a gente já finalizou pra poder bordar. O mesmo a gente pode fazer pra bordar a sobrancelha. A gente pode bordar e um ladinho deixar um fio pra fora. E daí no final amarrar também, como a gente fez aqui, fazer um nozinho e colocar os 2 pra dentro. Daí fica bem firme, não escapa. Todas as unhas bordadas do nosso elefantinho. Então, gente, gostaram do passo a passo do nosso elefantinho Nuno? Me contem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiveram alguma dificuldade, se foi tudo bem. Se vocês gostaram de fazer ele. Quem já fez ou vai fazer, compartilha comigo lá no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui no cantinho. Pode usar também a hashtag FizComAglê, que eu já recebo uma notificação de publicação. Vou adorar ver os elefantinhos nunos por aí. Para quem me assistiu até aqui, então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. E um beijo. Não pode faltar o beijo, né, gente? E tchau, tchau!